Olá, você está assistindo ao programa 1359, que traz as ideias, as análises e as propostas do advogado e sociólogo Jorge Roque sobre diversos temas de importância para o futuro de São Paulo, para o futuro do Brasil. O Jorge Roque tem uma forte atuação nos movimentos sociais na região de Ribeirão Preto, onde atua, onde vive. E tudo bem, Roque? Tudo bem, galera, e você? Ótimo. Obrigado de estar participando do programa, obrigado quem está assistindo, quem está mandando perguntas, temos tido uma boa repercussão e vamos continuar discutindo os problemas do nosso país. Como você sabe, nesse programa 1359, o Jorge Roque responde. Você manda sua pergunta, entra no site que está aparecendo aqui embaixo, manda sua questão, faz uma observação, propõe um tema que o Jorge Roque, de uma maneira muito didática, muito tranquila, direta e principalmente com solução apontando para frente, ele vai responder. Veja, por exemplo, o que o Jorge Roque diz a respeito de um tema fundamental para um país como o nosso: educação para todos. Redução da taxa de analfabetismo, expansão do acesso à educação. Estas foram as marcas dos 14 anos de governos petistas. Famílias que nunca puderam cursar graduação ou fazer cursos técnicos viram seus filhos entrando pela primeira vez em uma universidade. Programas como ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições privadas do ensino superior, beneficiaram mais de 1,5 milhão de jovens, sendo 50% negras e negros. 14 novas universidades federais e 126 novos campi foram abertos nesse período. Entre 2003 e 2013, o número de municípios com instituições federais de ensino superior dobrou, de 114 para 237. Outra medida importante para tornar as vagas do ensino superior acessíveis foram as cotas. 10 anos depois da implementação do sistema de cotas sociais e raciais em universidades públicas, a evasão caiu e a qualidade do ensino cresceu. Além disso, o Plano Nacional de Educação previa 10% dos recursos do pré-sal para a educação pública. Depois do golpe, a PEC 55, a PEC da morte, impôs limite de gastos com educação para os próximos 20 anos. Precisamos garantir a ampliação do investimento, democratização do acesso, num processo que tenha a educação como uma verdadeira ferramenta de emancipação do povo brasileiro. Como você viu, o Jorge Roque traz questões muito importantes para a gente dar uma virada na educação brasileira. O que o país avançou durante 13 anos, em menos de 2 anos teve um retrocesso tremendo. Roque, o que fazer para dar essa virada? Bom, Galeno, eu militei no movimento estudantil nos anos 90, final dos anos 90. Na UFMG, nós naquela época vivenciamos muito o que era o neoliberalismo. Eu me lembro que, por exemplo, em 99 não tinha 1 centavo para as bibliotecas da universidade toda. Não comprava livro, não tinha 1 centavo. Isso não é força de expressão, mas é real. Não tinha nenhum recurso disponibilizado. E era uma universidade muito branca também, enfim. Posteriormente, depois de 2003, quando começaram as políticas a serem desenvolvidas, eu voltei lá algumas vezes e vi uma universidade muito modificada. Além de ter ampliado muito as vagas, ampliou enormemente, a composição social da universidade alterou também. Alterou por quê? Por conta das cotas, principalmente. E isso, ao contrário do discurso da grande mídia, do discurso elitista, que iria piorar o ensino, iria, enfim, rebaixar, elevou. Os cotistas, isso já tem estudos hoje, em diversas universidades, eles têm um desempenho, em média, melhor do que os não cotistas. O que é um dado surpreendente, de forma aparentemente falando. Mas não é tão surpreendente porque o cotista sabe que ele só tem uma chance. Ele aproveita aquela chance e se dedica ao máximo. Quem às vezes não é cotista, que tem uma estrutura familiar financeiramente, enfim, melhor, ele às vezes não se dedica tanto, porque ele pode ter outras oportunidades quanto esse que só sabe que a chance dele é exclusiva, essa através das cotas. E tem que ter desempenho também para continuar sendo beneficiário das políticas aí, públicas, né? Ele tem um critério de desempenho. Então, foi um sucesso essa política de ampliação das vagas, de criação de novas universidades, onde não existia, de novos campi.
pelo país todo, e o governo Lula, os governos Lula e os governos Dilma investiram bastante nisso. E nós tivemos depois o projeto do pré-sal, que boa parte dos royalties iria para a educação. Isso seria uma verdadeira revolução na educação, uma verdadeira revolução, porque era um volume de recursos muito grande, inimaginável de recursos que iriam estar destinados, canalizados para essa área, que é uma área decisiva do país, para as pessoas viverem melhor, evidentemente, mas também para a gente ter desenvolvimento tecnológico e a gente voltaria nessa questão econômica, do crescimento econômico, que sem inovação você também não tem crescimento econômico. E para ter inovação você tem que ter investimento em pesquisa e investimento em educação. Agora, de 2016 para cá, tudo isso foi interrompido. O investimento praticamente cessou, assim, reduziu drasticamente a educação. Nós vimos agora a CAPES, que é essa agência do ensino superior, dizendo que não vai ter dinheiro para as bolsas o ano que vem. O CNPq agora também falou. Se mantiver esse orçamento que está, não vai ter dinheiro para a bolsa de pesquisa no ano que vem no país. E, na verdade, se você pegar o orçamento geral do Estado, o dinheiro para bolsas é pequeno, é muito pouco dinheiro que vai. E está cortando isso porque isso é uma opção política. Não nos enganemos. O atraso interessa para amplos setores, amplos termos, enfim, não sei se é a palavra tão adequada, mas interessa para setores da nossa elite, o atraso econômico. E é por isso que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Então, galera, nós temos que modificar a política, nós temos que dar uma virada política no país novamente para conseguir resolver esse problema da educação. Sem isso, nós não vamos conseguir encaminhar, porque tem gente que interessa um povo sem educação, um país sem ciência, sem tecnologia. Esse é o projeto que está aí, é o projeto do Temer e era também, de forma até paradoxal, o projeto dos governos do Fernando Henrique. Quase não tinha recurso para essas áreas. E em São Paulo também, né? O que eles estão fazendo com a USP, com a Unesp, com a Unicamp, com as universidades paulistas, estão completamente sucateadas, sem recursos, enfim, com problemas financeiros para a folha de pagamento. Da USP eu acompanhei mais de perto. O ano passado eles tiveram problema para fechar a folha de pagamento. Teve que ir lá fazer um arranjo para conseguir recurso para pagar. É um projeto claro de sucateamento das universidades para eventualmente privatizar, cobrar mensalidade, enfim, para esvaziar esse papel e também para ampliar o papel, o lugar das universidades privadas. Então, assim, é favorecer sempre o capital privado. Essa é a linha que eles seguem. E nós estamos contra isso. Nós devemos ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e um ensino médio também, público, gratuito, de qualidade. O nosso ensino médio precisa melhorar, precisamos ter mais investimento nisso. Temos que pensar um ensino médio com a mesma qualidade do ensino superior. E eu creio que essa revolta que tivemos aí alguns anos atrás dos secundaristas levantou uma luz por país, para todos os problemas, mas também para a educação, para esse ponto que é decisivo, que é a base, né? O ensino médio, o ensino, enfim, básico, né? A base é onde as pessoas aprendem, é onde ela tem as ferramentas para ela depois, enfim, exercer a profissão, adquirir novos conhecimentos. Importante observar que o Jorge Roque comentou sobre, entre outras coisas, na educação, o grande número de universidades que foram abertas nesse período de 13 anos do Partido dos Trabalhadores no governo e que 2 delas, entre outras, foram criados campos em Sertãozinho e Ribeirão Preto, onde é uma área onde o Jorge Roque tem uma forte atuação como advogado, como sociólogo, como militante dos movimentos sociais. Você está vendo que você manda a pergunta, o Jorge Roque responde, vai direto ao ponto, analisa de uma maneira muito clara, sem enrolação, com bastante objetividade, de uma maneira simples, que a gente consegue entender perfeitamente, mas ele também faz apontamentos de como deve ser e o que é preciso fazer para chegar lá. Portanto, mande seu tema. O site aparece aqui embaixo do vídeo, mande a sua questão, participe tanto do site de campanha quanto do site onde estão as propostas do Jorge Roque. E ele responde perguntas como essa que foi enviada pela internauta nossa Elza Rossi, ex-secretária de Educação de Ribeirão Preto, professora e uma pessoa que tem uma forte liderança na área da educação em Ribeirão Preto e região. Oi, Jorge Roque, eu tenho acompanhado o seu trabalho junto à população para tornar as propostas da sua campanha muito mais próximas daquilo que a população precisa.
Eu sou da área da educação e gostaria, neste momento, de te fazer uma pergunta. Qual é a proposta que você tem para a educação para que torne esta sociedade mais justa e igualitária? Em primeiro lugar, agradecer aí a pergunta da Elza, é uma honra para nós ela estar participando do nosso programa. Bom, Galeno, esse é um tema essencial. A educação, ela forma, além dela ter um aspecto econômico, né, que sem educação nós não temos inovação e sem inovação nós não temos desenvolvimento, ela tem um aspecto mais amplo de relação entre as pessoas, ela forma cidadãos. Então temos que ter uma educação crítica, uma educação que prepare as pessoas para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nesse sentido, essa proposta de reforma de escola sem partido é um absurdo. Ela é um absurdo. Porque o que eles estão querendo? Na verdade, não é tirar a ideologia da escola. Na verdade, é impor uma ideologia conservadora, né? Uma ideologia de direita nas escolas. Ensinar criacionismo, combatendo a teoria científica da evolução. Isso não faz nenhum sentido, é um retrocesso enorme. Você vê a que ponto que chega esse retrocesso, com toda essa onda, que as pessoas estão deixando de levar os filhos para vacinarem, e uma série de epidemias voltando. Então, assim, esse obscurantismo nós temos que combater, e o instrumento para combater é através da educação. E para ter uma educação para todos, essa educação não pode ser privada, ela tem que ser pública, porque senão quem paga mais pode ter uma educação melhor, pode ter uma escola melhor. Temos que ter uma porque... Qual que é o discurso que se tem do capitalismo? Que é uma sociedade que cada um tem conforme o seu mérito. Isso é uma mentira, né? Nós sabemos que os pontos de partida são diferentes das pessoas. E se você começa uma corrida 100 metros na frente que eu, é difícil te alcançar. Então temos que reduzir essas distâncias. E para isso é importantíssimo uma escola, desde a base até o ensino superior, uma escola que seja pública e de qualidade, como nós já tivemos no Brasil, né? Precisamos retomar isso. Nós só não temos hoje por conta do interesse das escolas privadas, do ensino privado. Porque do ponto de vista de recursos, se tivermos uma opção política para isso, é viável termos uma escola pública e de qualidade, desde a base até o ensino superior. É viável. A Elza, aqui em Ribeirão, por exemplo, ajudou a construir e teve resultados muito importantes durante a gestão dela na Secretaria da Educação. Tá certo? E só voltar a um tema que... não tem, enfim, uma relação direta com a pergunta, mas que tem também com isso que nós estamos tratando, a PEC da morte, que cortou aí também recursos, né, inclusive para a educação. Como eu disse já, talvez não tenha nem dinheiro para pagar a conta de luz, de água das repartições públicas por conta dessa PEC que cortou o investimento público por 20 anos. Muitos deputados votaram a favor dessa PEC. Inclusive aqui da região de Ribeirão Preto, o próprio Baleia votou a favor. Quem votou a favor dessa PEC da morte votou contra a educação e votou contra a saúde, porque agora todo mundo é a favor da educação, todo mundo é a favor da saúde, todo mundo é a favor do emprego, mas tem que ver como as pessoas votaram. Votou a favor da reforma trabalhista, não tem outro nome, galera, está contra o trabalhador, não tem como tergiversar, porque essa reforma só foi muito ruim. Votou a favor da PEC da morte, está contra a educação, está contra a saúde, está contra o investimento social e contra o desenvolvimento do país, porque sem investimento público nós não vamos ter desenvolvimento econômico. Mande também a sua pergunta, mande também a sua questão, o site aparece aqui embaixo, assista às opiniões do Jorge Roque e ele vai responder como tem feito em cada uma dessas nossas sessões.